Meu nome é Lourdes, mas todo mundo aqui no bairro me chama de Dona Lourdes mesmo, com U, desse jeitinho. Tenho 64 anos bem vividos, mas também bem sofridos. Não sou mulher de ler muito livro nem de palavras bonitas. Mas tudo que eu sei, aprendi com a vida. E a vida não me ensinou fácil, não. Eu fui criada no sertão, lá pros lados de Minas. Minha mãe lavava a roupa dos outros. Meu pai sumiu no mundo quando eu ainda era menina. A gente aprendeu cedo que nada vinha de mão beijada. E que chorar, a gente podia, mas tinha que ser enxugando lágrima com uma mão e varrendo o quintal com a outra. Casei nova. 19 anos. Carlos apareceu lá na vila todo engomadinho, sapato, brilhoso, cheiroso. Trabalhava numa firma da capital e vinha visitar um tio de vez em quando. Eu, besta que só, me apaixonei pelo jeito dele falar bonito e dizer que queria me tirar daquela vida dura. Você vai ser rainha, Lourdes, ele falava. E eu, menina boba, acreditava. Casei com vestido emprestado, festa na varanda, arroz e frango no tacho. Saí da casa da minha mãe com uma sacolinha só, mas o coração cheio de esperança. Fomos morar na cidade grande, num puxadinho nos fundos da casa da sogra. Nunca fui muito bem-vinda ali, mas aguentei calada. Carlos era bom de conversa. Todo mundo gostava dele. Na rua, no serviço, até demais às vezes. Sempre rodeado de gente, principalmente mulher. Mas eu, cega de amor, fazia vista grossa. Não demorou para vir nossa filha, Vanessa. Meu orgulho, linda desde bebê. Olhos vivos, riso solto. Eu vivia para ela. Carlos, nem tanto. Trabalhava demais, dizia ele. Chegava tarde, saía cedo. Às vezes, sumia um dia ou dois, mas sempre voltava com alguma desculpa. Eu, já acostumada, não perguntava mais. Nosso começo foi simples. Sim, uma panela só, 2 pratos rachados e muita vontade de vencer. Mas tinha amor, ou pelo menos era o que eu achava. Com o tempo, a casa foi ficando maior, mas o espaço entre eu e Carlos, menor. Ele dormia do lado e parecia que estava a quilômetros. Vanessa cresceu vendo isso. E talvez aí esteja uma parte do que machucou. Tanto depois, eu lembro direitinho de um dia em que fiz um bolo de milho, coisa que Carlos adorava. E ele chegou, olhou, nem provou, disse que estava sem fome. Aí vi ele mais tarde comendo coxinha na rua com uma moça do trabalho. Aquilo me bateu estranho no peito, mas eu engoli seco. Naquela época, mulher que reclamava era chamada de louca. Mulher que exigia era mal amada. Então eu fui engolindo tudo. Uma mágoa por dia, um silêncio por noite, um sorriso forçado por semana. Mas eu amava minha família. Eu achava que tudo valia a pena por ver minha filha crescendo, indo bem na escola, sendo educada. Mesmo quando Carlos tratava ela mais como colega do que como pai, eu dizia para mim mesma, pelo menos ele tá em casa. Hoje eu vejo o quanto eu me calei. Vanessa foi virando moça rápido demais. Aos 15 já parecia uma mulher feita. E Carlos, que sempre foi meio desligado, começou a se interessar por ela de um jeito que me deixava desconfortável, mas que eu nunca soube dar nome. Eu me sentia errada por pensar aquelas coisas. Afinal, era meu marido, era pai da minha filha. Mas tinha algo estranho no ar. Eu sentia. E eu fui me acostumando com esse nó no estômago que não passava nunca. Era como se minha casa não fosse mais minha. Como se eu estivesse ali só de favor. Sabe quando você começa a notar que as risadas que antes eram naturais viraram cochichos que param quando você entra? Sabe quando você chama o marido para ajudar na janta e ele diz que vai conversar com a filha no quarto? E a porta fica fechada. E o barulho é só de risadinhas abafadas? Pois é. Mas eu não queria acreditar. E se tem uma coisa que aprendi, é que o coração da gente grita bem antes da verdade aparecer. Mas a gente, com medo de sofrer, tapa o ouvido por dentro. E foi assim que começou o meu silêncio mais perigoso. O tempo foi passando,
E com ele, minha esperança foi ficando mais miúda. Eu ainda tentava manter as coisas em ordem. Casa limpa, comida quente, roupa lavada. Mas parecia que nada era suficiente. Carlos andava esquisito. Mais calado comigo, mais falante com a Vanessa. Vanessa tinha completado 16 anos quando Carlos perdeu o emprego. Foi um baque. A renda que já era pouca virou quase nada. Eu, que vendia quentinha para fora, tive que dobrar o esforço. Mas sabe o que mais me doía? Não era a falta de dinheiro. Era ver ele dentro de casa o dia todo. Não porque eu queria ele longe, mas porque ele parecia um estranho ali. Ele não me olhava mais como mulher, mas olhava demais para minha filha. Eu juro por tudo que é mais sagrado que tentei não pensar nisso. Que tentei achar que era coisa da minha cabeça cansada, do meu ciúme bobo, da minha idade que já não era de menina. Mas não era só eu que via. Minha vizinha, Dona Marina, uma senhora das antigas, veio me falar um dia, toda sem jeito. Lourdes, não leva a mal. Mas tu reparou como teu Carlos vive agarrado com a Vanessa? Vi eles na feira, andando de braço dado. Ele comprando perfume. Pra ela. Isso não é comum, minha filha. Eu desconversei. Sorri amarelo. Falei que era só carinho de pai. Mas meu estômago virou um nó só. Vanessa começou a mudar também. Antes me chamava de mãe, com ternura. Agora era tudo no seco. Mãe sem gosto, sem afeto. Dizia que eu pegava no pé dela, que eu era chata, que eu queria mandar. Demais. Ela se trancava no quarto com o Carlos para ver filme, segundo eles. Às vezes, saíam juntos sem me avisar. Eu perguntava onde tinham ido, e ela respondia com deboche. Coisa nossa, você não entenderia. Uma vez, achei um batom, caro no quarto dela. Perguntei onde conseguiu. Ela respondeu que foi um presente. Mais tarde, vi o mesmo batom na sacola de compras que o Carlos trouxe escondido. A gente mal tinha dinheiro pro arroz, mas ele estava comprando batom caro? Minhas mãos tremiam. Aos poucos, eu fui me tornando um móvel velho dentro de casa. Estava ali, mas ninguém me via. Ninguém me ouvia. As refeições passaram a ser só entre eles dois. Eu comia sozinha. Eles viam TV na sala e eu ia pro quarto. Às vezes eu escutava risadas, cochichos e chorava baixinho no travesseiro, perguntando: adeus se eu tava ficando louca. Comecei a perder o sono. Passava a noite sentada na cadeira de balanço, olhando pro nada. Sentia um buraco no peito, um silêncio que doía, uma presença ausente e aquele pensamento sujo que eu lutava para não ter. Será que é isso mesmo o que eu tô pensando? Mas eu afastava. Eu pensava: ela é minha filha, ele é meu marido. Eu devo estar doida. Só que, quanto mais eu rezava para estar errada, mais as coisas me batiam na cara. Teve uma noite que fui ao banheiro de madrugada. Quando passei pelo corredor, vi a porta do quarto da Vanessa entreaberta e vi o Carlos saindo de lá. Ele se assustou quando me viu. Gaguejou alguma coisa sobre ela ter passado mal, mas a luz estava apagada e ele estava sem camisa. Aquilo me deu um calafrio. Senti um gosto amargo subir na boca. Minha cabeça girava. Eu tremia dos pés à cabeça. Mas o medo me paralisava. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Denunciar? Gritar? Enfrentar? Eu fiz o que mulheres acostumadas a calar fazem. Fui dormir com o peito estourando. No outro dia, tentei conversar com a Vanessa. Ela me cortou com um olhar frio. Se você quer arrumar confusão, arruma sozinha. Eu não sou criança. Me senti menor do que um grão de feijão no fundo da panela. A filha que eu gerei, criei com todo esforço, estava me olhando como se eu fosse um estorvo. E o homem que eu amei a vida toda parecia mais íntimo dela do que de mim. A casa estava cheia de gente. E eu completamente sozinha. Eu já não vivia. Eu sobrevivia. Cada dia era uma batalha dentro de mim. Eu me agarrava às poucas certezas que ainda tinha. A fé, o cheiro do café fresco pela manhã e o costume de rezar antes de dormir. Mesmo que muitas noites eu só chorasse com os olhos abertos, olhando o teto.
O que eu via dentro da minha casa me rasgava por dentro, mas eu fingia. Fingir era mais fácil do que admitir, porque admitir doía. Admitir que talvez o que eu mais temia estivesse acontecendo. Me fazia sentir suja, culpada, humilhada. Mas os sinais... os sinais estavam por toda parte. Um dia, achei um bilhete amassado no bolso da bermuda do Carlos enquanto recolhia as roupas do varal. Era um papel pequeno, com letra de mulher dizendo: "Eu não aguento mais viver escondendo o que sinto. Por você." Assinei sem nome, mas a letra era da minha filha. Eu conhecia cada volta do I, cada curva do S. Era a mesma de quando ela escrevia recadinhos de "Te amo, mãe", e deixava na geladeira. Agora, escrevia para o meu marido. Minha mão tremia tanto que quase rasguei o papel no meio. Mas guardei, não sei nem porquê. Talvez para provar para mim mesma depois que eu não tinha imaginado aquilo. Comecei a reparar mais. As roupas da Vanessa mudaram. Mais justas. Mais provocantes. Mesmo dentro de casa. Sentava no colo do Carlos para ver TV. Eu dizia: "Isso tá errado." E ela soltava um "Você é recalcada" na minha cara. Um dia, ele passou por mim e cheirava o mesmo perfume que eu tinha sentido nela. E eu sabia que não era meu, a minha. Cozinha virou território de guerra. Eu entrava, eles saíam. Eu começava a falar, ela interrompia. Eu tentava orar em voz alta e ele colocava o rádio no último volume. Comecei a perder o apetite. Me sentia enjoada só de olhar para a comida. A barriga roncava, mas o peito pesava mais. A comida descia amarga. Tudo que eu sentia era um aperto, que não passava. Teve uma noite que me marcou para sempre. Eu fui fechar a janela da sala e vi, pelo reflexo do vidro, o Carlos encostando a mão na cintura da Vanessa. Não foi um carinho de pai. Foi um toque diferente, demorado, cheio de intenções que não se disfarçam nem com 1000 desculpas. E ela não se afastou. Naquele momento, eu congelei. O tempo parou. Minha respiração ficou presa. Meu coração batia tão forte que parecia que ia estourar dentro do peito. Eu não consegui gritar. Não consegui confrontar. Não consegui correr. Só consegui voltar para o quarto, trancar a porta e cair no chão abraçada aos joelhos, soluçando que nem criança assustada no escuro. No outro dia, fiz o café como se nada tivesse acontecido. Botei o pão na mesa, como fazia todo santo dia. Mas por dentro, eu já não era mais eu. A mulher que ali existia estava aos poucos morrendo. E o pior de tudo era o silêncio. O silêncio que me sufocava mais do que qualquer grito. O silêncio de quem sabe, mas não sabe como suportar. Foi aí que comecei a orar diferente. Não pedia mais para Deus tirar a dor. Eu pedia para Ele me mostrar a verdade. Pedia com raiva, com desespero. Senhor, se for verdade, me dá coragem. Se não for, me livra desse pensamento que me consome. Porque eu já não sabia mais o que era real e o que era o meu medo gritando dentro da alma. Eu parei de sorrir. Até meus vizinhos notaram. Perguntavam: "Tá tudo bem, Dona Lourdes?" E eu dizia: "Tá sim, só tô com enxaqueca." Mentira, era o coração que estava doente. Eu parei de me olhar no espelho. Me sentia invisível, apagada. E toda vez que ouvia, eles rindo juntos, parecia que uma parte minha se despedaçava. Mas o pior ainda estava por vir. E eu já estava tão quebrada que nem imaginava o tamanho da dor que me esperava. A vida tem uns segundos que viram eternidade. E nesse dia, eu vivi um deles. Era uma tarde de terça-feira. Carlos tinha saído para resolver umas coisas. E Vanessa estava no quarto, trancada como sempre. Eu estava sozinha na cozinha, tentando me ocupar lavando umas vasilhas, mas com a cabeça a 1000. Foi quando ouvi o barulho do celular dele vibrando no sofá da sala. Deixou em cima da almofada, destravado, como se nada demais pudesse estar ali. Como se eu fosse cega, burra ou
invisível. Não era da minha conta, eu sei. Mas algo dentro de mim disse: olha, agora. Peguei o celular. Tremia tanto que mal conseguia segurar. Abri as mensagens. E ali, eu morri. Tinha conversa salva com nome falso. Marcos Padeiro. Mas não era padeiro nenhum. Era Vanessa. Era ela. E eram eles dois trocando mensagens que, meu Deus do céu, eu nem consigo repetir. Coisas que homem e mulher trocam. Desejos, promessas, chamadas de vídeo, fotos. Uma das mensagens dizia assim: você é mais mulher que sua mãe jamais foi. E ela respondia: ela é fraca, vive no passado. Você me faz sentir viva. Eu li aquilo e senti meu estômago virar. O mundo girava, mas eu não. Eu estava parada, com as pernas bambas, o peito em chamas, a alma em migalhas. Soltei o celular no sofá e fui direto pro banheiro. Vomitei até não sobrar nada. Meu corpo rejeitava aquela verdade como se fosse veneno. Demorei quase 1 hora para me levantar. Quando consegui, enxuguei a cara, respirei fundo e sentei no sofá. Esperei os dois chegarem. Carlos foi o primeiro a entrar. Veio com aquele jeito dele, como se fosse o dono do mundo. Vanessa logo atrás, olhando o celular, como se nada demais estivesse acontecendo. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu só olhei nos olhos dele e perguntei: é com ela? Ele congelou. Ficou branco. Gaguejou. Vanessa olhou para mim com um sorrisinho, de canto de boca. Cruel. Desafiador. Se você já sabe, para que tá perguntando? Ela disse cruzando os braços. Eu me levantei devagar, peguei o celular, mostrei a mensagem, mostrei as fotos, mostrei tudo. E perguntei de novo: é com ela, Carlos? Dessa vez, ele falou, com a voz baixa, mas firme. Aconteceu. Eu não planejei, mas aconteceu. Vanessa interrompeu. E antes que você se faça de vítima, a culpa é sua. Sempre foi sua. Você virou sombra, mãe. Ele só me enxergou porque você se apagou. Aquelas palavras me cortaram como faca afiada. Ouvir isso da boca da minha própria filha foi pior que qualquer surra. Eu quis morrer, ali mesmo, no meio da sala. Mas em vez disso, eu sentei, como quem aceita uma guerra. Ficamos em silêncio por uns segundos que pareceram horas, até que Carlos disse: não tem mais clima aqui. A gente vai embora. E foram. Levaram uma mala cada um e deixaram para trás tudo o que eu era. Fiquei olhando a porta aberta, o vento entrando, e uma dor que não cabia no peito. Eu fiquei ali, sentada, sem chão, sem voz, sem entender como aquilo podia ser verdade. Minha filha, o sangue do meu sangue, dormindo com o meu marido, me chamando de fraca, me culpando. Naquela noite, eu quis sumir. Pensei em tomar tudo quanto era remédio que tinha no armário. Pensei em ir para a estrada e fechar o olho na frente de um caminhão. Pensei em desaparecer desse mundo que me esmagava. Mas aí, eu lembrei da minha mãe, da mulher que criou 5 filhos sozinha, passando fome e humilhação, e que sempre dizia: mulher pode cair, filha, mas morrer de joelho só se for orando. Foi a primeira noite que eu chorei alto, que eu berrei, que eu gritei com Deus. Perguntei por quê. Perguntei o que eu fiz. Perguntei por que tanta dor. Mas mesmo assim, no fim da oração, ainda falei: me segura, Senhor, porque eu não sei mais como ficar de pé. E foi assim que eu comecei a me despedir da mulher que eu fui, para nascer um dia a mulher que eu nunca imaginei que ainda poderia ser. Depois que eles saíram por aquela porta, eu fiquei ali, imóvel. O relógio da parede fazia tic-tac como se zombasse da minha dor. Cada segundo parecia me lembrar que o tempo não ia parar, só porque eu estava destruída. Naquela casa, tudo me lembrava eles. O cheiro do perfume dela ainda estava no corredor. A caneca do Carlos estava na pia.
A almofada do sofá ainda afundada do jeito que ele deixava quando assistia TV. O lençol da cama ainda tinha o peso de uma noite que não foi minha. Passei 2 dias sem comer, 3 sem dormir. Só me arrastando pela casa, feito alma penada. Quando tentei sair na rua para comprar pão, o vizinho me olhou com pena. Eu não aguentava aquele olhar. Me senti menor que um caco de vidro no chão. Liguei para minha irmã, Dona Neide. Chorando, pedi abrigo. Ela não me perguntou nada, só disse: "Vem, Lourdes, aqui tem espaço no coração e no fundo do quintal." Cheguei com uma sacola só, uma muda de roupa, minha Bíblia velha e o restinho da dignidade que ainda me restava. Fiquei num quartinho nos fundos. Um cubículo. Cama de solteiro, colchão fino, goteira no canto. Mas ali, pelo menos, eu podia chorar sem me esconder. Eu podia existir sem medo de escutar risadas do outro lado da porta. Acordava sem vontade de viver. Dormia querendo não acordar. Me olhava no espelho e não me reconhecia. A mulher que eu fui tinha sido assassinada pela traição mais cruel que alguém pode viver. A de quem nasceu de dentro de mim. Comecei a ver nas redes sociais fotos deles dois. Carlos e Vanessa viajando. Ela com vestido novo. Ele de relógio caro. Eles se exibindo. Como casal, sem vergonha, sem medo, sem pudor. Como se eu fosse a louca da história. Como se eu nunca tivesse existido. Me cortava por dentro. Alguns conhecidos mandavam mensagem dizendo que sentiam muito. Outros simplesmente sumiram. A verdade é que quando a dor da gente assusta, tem gente que prefere se afastar do que oferecer um ombro. Teve uma tarde que choveu forte. Eu estava sozinha no quarto, olhando a água escorrer pela telha quebrada. Me encolhi no canto, abracei os joelhos e só consegui murmurar: "Deus, me leva." Mas ele não levou. Naquela mesma semana, minha irmã me chamou para ir numa reunião. Na igreja, eu não queria. Disse que não tinha roupa, que não estava bem, que minha fé estava esfarelada. Mas ela insistiu. Vai assim mesmo. Deus não liga para a roupa, Lourdes. Ele liga para o coração que ainda tem força para tentar mais um dia. Fui, de chinelo e alma rasgada. E foi ali, naquela igrejinha simples, com banco de madeira e ventilador fazendo mais barulho do que vento, que eu ouvi uma palavra que me fez estremecer. O pastor olhou para a gente e disse: "Tem gente aqui que acha que acabou. Mas Deus está só começando a reconstruir você. Tem gente que foi traída, esquecida, humilhada, mas vai ser levantada com honra. Vai ter nome novo. Vai ter vida nova." Eu chorei como criança. Não era lágrima de tristeza, era de libertação. Era como se Deus estivesse falando direto comigo. Como se Ele tivesse sentado ali do meu lado e segurado minha mão. Foi nesse dia que eu entendi. O fundo do poço tem nome. Se chama escolha. Ou você morre ali, ou você usa ele como chão para subir de novo. Eu ainda não sabia como, nem quando, nem com o quê. Mas naquele dia, eu escolhi viver. Depois daquela noite na igreja, alguma coisa dentro de mim reacendeu. Não era força ainda, não. Mas era vontade. Um sopro. Como uma brasa apagada que ainda guarda calor por dentro, mesmo quando parece cinza por fora. Eu voltei para a casa da minha irmã mais leve. Não por ter esquecido, mas por ter entendido que Deus ainda me via. No outro dia, acordei cedo, lavei o rosto com água fria e falei para mim mesma: "Lourdes, você tá viva." E viva. Mulher pode recomeçar. Comecei aos poucos. Varri o quintal. Fiz café para mim e para minha irmã. Arrumei o quartinho. E depois de tanto tempo, me olhei no espelho. O rosto inchado, as olheiras fundas. Mas o olhar já não era tão morto quanto antes. Naquela semana, uma das senhoras da igreja, Dona Cida, veio conversar comigo. Disse que eu levava jeito para fazer doce, que ela lembrava dos bolos que eu levava nas festas da igreja anos atrás. "Por que você não tenta vender uns bolinhos?" Ela disse.
Começa com os de pote. Manda pros vizinhos. Vai que dá certo. Eu ri sem graça. Quem vai comprar, Cida? Eu tô esquecida nesse mundo. Mas ela insistiu. Trouxe potinhos vazios. Me emprestou um saco de açúcar e um pacote de farinha. E disse: vai, mulher, faz com amor. O resto Deus ajeita. Naquela tarde, fiz meus primeiros 6 bolos de pote. 2 de brigadeiro, 2 de cenoura com cobertura de chocolate, 2 de prestígio. Entreguei na vizinhança com a cara e a coragem. 4 venderam. 2 ficaram comigo. Parece pouco, né? Mas quando vi aquele dinheirinho suado na minha mão, senti que eu ainda podia. No domingo seguinte, levei os bolos para a porta da igreja. Fiz plaquinha de papelão, escrito com caneta. Bolo caseiro da Lourdes, receita com carinho. Vendido. Tudo. Tudinho. Uma moça até pediu para encomendar mais. Eu fui crescendo devagar. Um potinho de cada vez. A vizinhança começou a me conhecer como a Senhora dos Bolos. E aquilo, por mais simples que fosse, me devolveu uma coisa que eu nem lembrava que existia em mim. Orgulho. Minha irmã me ajudava com o gás, a luz. E eu comecei a separar uns trocados para comprar mais ingredientes. Teve dia que vendi só 2. Teve dia que vendi 10. Teve noite que fui dormir exausta, com dor nas costas, mas sorrindo. E sabe o mais bonito? As pessoas me olhavam diferente agora, com respeito, com carinho, me chamavam de batalhadora. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar que era mesmo. Fui voltando à igreja com mais frequência. Cantava baixinho, mas com o coração cheio. O pastor me chamou para dar testemunho, e eu contei. Contei tudo. Da traição, da dor, do quarto dos fundos, dos bolos. E quando terminei, um silêncio tomou conta da igreja. Depois, uma senhora levantou, veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Eu também fui traída, irmã. Mas ver você de pé me dá coragem de tentar também. Ali eu entendi que a minha dor podia ser ponte para curar outra mulher. Comecei a participar dos cultos, dos encontros. Trocava receitas com outras senhoras, ensinava o que aprendia na marra. Fiz amizade com uma jovem da igreja que ajudou a montar uma página no celular para vender meus bolos. Ela dizia: bora colocar a Lourdes no Instagram. Eu ria. Nem sabia mexer direito. Mas ela fazia as fotos, escrevia os textos e os pedidos começaram a aumentar. E foi assim que, entre potes de brigadeiro e fé do tamanho de um grão de mostarda, a chama que sobrou em mim virou fogo de novo. Eu ainda pensava neles, em Carlos, em Vanessa. Mas agora, não com dor, com distância, como se fossem de outra vida. Porque a verdade, meu filho, é que quando a mulher reencontra a si mesma, ninguém mais tem o poder de apagá-la. Já fazia quase 3 anos que eu não via a Vanessa. 3 anos desde que ela saiu daquela casa me olhando com desprezo, me levando junto o homem que um dia chamei de marido, e enterrando de vez o pouco que restava da nossa relação de mãe e filha. Nesse tempo eu evitei saber. Não procurei, não fucei rede social, não perguntei pra ninguém. Era como uma ferida que só parava de sangrar se não tocasse. De vez em quando eu sonhava com ela. Acordava chorando, mas voltava pro fogão, pro bolo, pra vida. Até que um dia, de repente, ela voltou. Foi uma quarta-feira quente, quase meio-dia. Eu tava na cozinha do quartinho que minha irmã cedeu, preparando mais massa de bolo. A porta da frente bateu devagar. Um toque-toque fraco, como se quem estivesse do outro lado tivesse vergonha até de existir. Abri a porta, e era ela. Vanessa. Magra, muito magra. Os cabelos sem vida, olheiras fundas, camiseta larga. E os olhos... os olhos dela tinham o mesmo brilho de quando era menina e quebrava um copo escondido. Misto de medo, arrependimento e esperança. Ela baixou a cabeça. E disse com a voz quase sumida: Mãe, eu... Posso entrar? Meu coração disparou. Parte de mim queria fechar a porta. Outra parte queria abraçá-la ali mesmo.
Mas o que saiu da minha boca foi só: entra. Ela entrou devagar. Olhou em volta, viu o fogão velho, os potes com etiqueta, a parede descascada. Sentou na cadeira da cozinha e começou a chorar. Baixinho, como se ainda não tivesse coragem de soluçar alto. Ele me deixou, ela disse. Arrumou outra, mais nova. Me largou em outra cidade. Sem dinheiro, sem nada. Voltei de carona. Eu fiquei ali, em pé, ouvindo. Ela continuou. Eu pensei que você ia me odiar para sempre. Mas eu não tinha mais para onde ir. Não vim para pedir nada, mãe. Vim porque não tem mais ninguém. Ela levantou o rosto. E quando olhou para mim, eu vi. Vi que a arrogância tinha ido embora. Vi que o que sobrou era só a minha filha. Que mesmo com tudo, ainda era parte de mim. Fiquei em silêncio. Sentei na frente dela e falei com a voz firme, mas calma. Eu não te odeio, mas eu ainda tô machucada. Muito. Você me rasgou por dentro, Vanessa. Não só com o que fez, mas com o que disse. Com o jeito que me tratou. Como se eu fosse nada. Ela chorou mais ainda. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu fui cega. Fui besta. Ele me manipulou. Dizia que você era amargurada, que não te amava mais. E eu queria tanto ser amada, mãe. Eu quis acreditar que ele me amava. Mas tudo que ele fez foi me usar. Igual usou você. Aquelas palavras doeram. Mas também foram cura. Era como se ela estivesse limpando a ferida com álcool. Ardendo, mas cicatrizando. Ela pediu perdão. De joelhos. De verdade. Com as mãos trêmulas e os olhos encharcados. E eu, naquele momento, escolhi não ser o que fizeram comigo. Eu estendi a mão. Levantei ela do chão, abracei. Não porque esqueci tudo, mas porque entendi que a dor, às vezes, ensina mais que a própria vida. Você pode ficar aqui, eu disse. Mas vai ter que me respeitar. Vai ter que me olhar no olho de novo, com verdade. E vai ter que construir isso comigo. Do zero. Ela balançou a cabeça, chorando. Dizendo sim, mãe, baixinho, como quando era criança com medo de apanhar. Naquela noite, fizemos café juntas. Ela me ajudou a embalar os bolos. Dormiu num colchão ao meu lado. E antes de apagar a luz, me disse: obrigada por não ter fechado a porta. Eu virei pro lado e chorei em silêncio. Mas dessa vez, foi um choro. Diferente. Foi o choro de quem, depois de ter sido arrancada pela raiz, estava começando a brotar de novo. Nos primeiros dias, com a Vanessa em casa, tudo era silêncio. Um silêncio diferente do que eu vivi antes. Agora não era silêncio de abandono, era silêncio de cuidado. A gente andava na ponta do pé, como se qualquer palavra errada pudesse derrubar o que ainda era frágil demais para se chamar de reconciliação. Ela acordava cedo comigo, lavava os potes de doce, cortava etiquetas, fazia tudo sem reclamar. E eu observava. Não com desconfiança, mas com o coração em guarda. Porque amor de mãe nunca some, mas confiança, meu filho. Essa, quando quebra, demora para colar. Eu sabia que ela estava tentando. E eu também. Mas nem tudo foi paz. Teve dia que a mágoa subia feito nó na garganta. Teve vez que ela quis brincar de filha, fazer piada como antes. E eu congelei. Não conseguia sorrir. Ela notava. E baixava a cabeça, quieta. Ela tentou me abraçar um dia, no meio da tarde, depois de dizer que estava com saudade de quando a gente ria à toa. Eu deixei. Mas meu corpo não respondeu. E ela disse: eu entendo, mãe. Não precisa forçar. Doeu. Mas era real. A convivência era um campo minado. A qualquer passo em falso, os estilhaços do passado voltavam. Teve uma tarde em que discutimos feio por causa de uma encomenda errada. Eu estava estressada. Ela respondeu atravessado. E eu explodi. Você tem noção do que fez comigo, Vanessa? Você tem noção do quanto eu me calei nessa vida inteira para criar você? Ela ficou pálida. Chorou. E não retrucou. Depois de um tempo,
entrou no quarto com um bilhete na mão. Tava escrito: "Você não precisa me amar de novo, mas eu vou fazer o possível para você me perdoar um dia de verdade." Guardei aquele bilhete até hoje. A vida foi seguindo. Uma encomenda aqui, outra ali. Um elogio de cliente, uma vizinha indicando para outra. A gente ria às vezes, baixinho. E chorava também. Às escondidas. Vanessa começou a ajudar de verdade. Inventou receita nova, tirou foto para os bolos, fez até página na internet. Me explicava como funcionava, mostrava os comentários das pessoas. Uma delas escreveu: "Essa senhora me inspira. Dá vontade de levantar e lutar de novo. Ler aquilo me deu uma paz. Eu comecei a entender que minha história podia ser dor, mas também podia ser luz na escuridão de alguém." Vanessa um dia me perguntou: "Mãe, você ainda sonha?" Fiquei muda por uns segundos. Depois respondi: "Eu sonho com uma casa minha, pequena, mas com um portão azul, um fogão novo e uma mesa grande para receber gente boa." Ela sorriu e disse: "A gente vai chegar lá." Não era mais promessa de quem quer agradar, era compromisso de quem quer reparar. Aos poucos, eu fui amolecendo, mas sem esquecer. Uma vez, ela me perguntou do Carlos, onde ele estava. Eu disse que não sabia, e nem queria saber. Ele já morreu para mim. Mas você, Vanessa, você ainda pode renascer. E era isso que a gente estava tentando fazer. Renascer. Juntas. Mas com cicatrizes. Com respeito. E com a certeza de que algumas dores não curam, mas ensinam a caminhar com mais firmeza. Quando a vida quebra, a gente no meio, a gente acha que nunca mais vai juntar os pedaços. Mas eu aprendi que, com fé e paciência, até os cacos viram mosaico bonito. Com o passar dos meses, as encomendas aumentaram. Os vizinhos já vinham direto perguntar se tinha bolo fresquinho. A página da internet começou a dar resultado. Gente de outros bairros vinha buscar doce. Tinha semana que eu não dava conta sozinha. Foi numa dessas que Vanessa sugeriu: "Mãe, por que a gente não tenta alugar um pontinho? Nem que seja pequenininho. A gente monta uma vitrine, coloca as plaquinhas. O povo vai adorar." Eu gelei na hora. Medo, insegurança. Não queria dar passo maior que a perna, mas ela insistiu com calma. "Eu vou correr atrás. Ver lugar barato. A senhora só precisa continuar fazendo o que já faz. Amar o que faz." E foi o que ela fez. Correu atrás. Achou uma portinha perto do terminal de ônibus, onde passava bastante gente. Aluguel justo. Com a ajuda de umas irmãs da igreja, pintamos as paredes, colocamos prateleira improvisada e uma plaquinha escrita à mão: "Delícias da Dona Lourdes." No primeiro dia, eu tremia de nervoso. Cheguei cedo, com os potes bem arrumadinhos, avental, passado, cabelo preso. Vanessa tirava foto de tudo, fazia postagem, dava bom dia para quem passava. E, olha, vendeu tudo. No primeiro dia. No segundo também. No terceiro, já tinha fila. Eu não acreditava. Chorava escondida no banheiro da lanchonete ao lado, agradecendo a Deus por cada cliente que entrava com sorriso e saía com elogio. Vanessa trabalhava ao meu lado, todo dia. Não só por obrigação, dava para ver que ela queria estar ali, que se importava, que sentia orgulho. Ela cuidava do caixa, organizava as entregas, fazia até curso online para aprender mais. E eu comecei a sentir orgulho dela de novo. Teve um dia em que uma mulher chegou na loja, olhou para mim e disse: "A senhora é aquela da história do vídeo? A que foi traída pela filha?" Congelamos. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela completou: "Eu só queria dizer que a senhora é uma inspiração. Eu passei por uma coisa parecida. Achei que ia morrer. Mas quando vi a senhora de pé, com esse sorriso, eu decidi viver também. Eu me emocionei. Dei um abraço nela forte, como se abraçasse todas as mulheres, que já foram deixadas de lado nesse mundo.
Naquela noite, em casa, com as pernas doendo de tanto andar, eu sentei na cama e pensei: eu tô vencendo. Não era por dinheiro, nem por fama. Era porque, pela primeira vez, eu estava sendo vista, respeitada e, principalmente, por mim mesma. A Vanessa, um dia, me disse baixinho: Mãe, eu me pergunto todos os dias como a senhora conseguiu me perdoar. Depois de tudo, eu segurei a mão dela e respondi: perdoar não é esquecer, filha. É escolher não deixar a mágoa me impedir de viver. É lembrar da dor sem deixar ela mandar em mim. Ela chorou. E eu chorei com ela. E ali, entre lágrimas e bolos, entre mágoas e vitórias, eu entendi que a volta por cima não é barulhenta. Ela acontece no silêncio de quem, mesmo carregando cicatriz, continua seguindo. Hoje eu olho para trás e parece que tudo aconteceu com outra pessoa. Aquela mulher que chorava sozinha num quarto apertado, sem saber se o sol ia nascer de novo, não é mais a mesma que escreve essa história agora, mas ela ainda mora dentro de mim, com suas cicatrizes, com seus pedaços remendados. Porque eu aprendi que a gente não precisa apagar a dor para ser feliz de novo. A gente só precisa aprender a conviver com ela sem deixar que ela mande na nossa vida. A loja cresceu. A gente contratou uma moça do bairro, mãe solteira, para ajudar no balcão. Depois outra que perdeu o marido e estava sem renda. Hoje, o que começou como uma forma de sobreviver, virou meio de levantar outras mulheres também. Cada cliente que entra e sorri ao ver minha plaquinha. É um tijolo novo na casa que construí em cima da minha ruína. A Vanessa? Ela continua comigo. Mudou muito. Hoje é mais humilde, mais silenciosa. Ainda carrega culpa no olhar às vezes. E eu, ainda, me pego sentindo dor em alguns momentos. Mas hoje, ela é minha parceira. E, de certa forma, minha filha de novo. Ela cuida de mim. Me defende. Me chama de mãe, com ternura. Coisa que eu pensei que nunca mais ouviria daquele jeito. Outro dia, fomos numa feira juntas. Passamos por uma loja onde um homem, por trás do balcão, me olhou de cima a baixo. Vanessa percebeu e, com um sorriso debochado, falou: Mãe, tá podendo, hein? Rimos. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu também voltei a me cuidar. Fiz exame, cortei o cabelo, comprei um batom cor de vinho. Não por vaidade, mas porque eu me reencontrei. E me reencontrar foi mais difícil do que perdoar. Porque a gente, quando se perde nos outros, demora para lembrar de quem era antes. Eu lembrei. Lembrei que sou mulher, antes de ser esposa, antes de ser mãe. Que minha história não acabou quando eles saíram por aquela porta. Pelo contrário, começou ali. Carlos nunca mais apareceu. Ouvi dizer que foi morar longe, que anda doente, sozinho. Não desejo mal, só desejo que ele encontre em si o que nunca encontrou nas outras. Se ele um dia bater aqui, não sei o que vou fazer, mas sei o que não vou permitir. Que ele entre sem pedir licença, porque agora eu não sou mais sombra de ninguém. Hoje eu ando de cabeça erguida. Não porque não caí, mas porque levantei sem precisar pisar em ninguém. E isso ninguém me tira. A vida me traiu? Talvez. Mas eu me fui fiel até o fim. E agora, Dona Lourdes é conhecida não como a mulher traída, mas como a mulher que se reinventou, que virou página sem queimar livro, que encontrou paz sem esquecer a guerra. Eu não venci sozinha. Foi Deus quem segurou minha mão no escuro. Foi Ele que me mostrou que, quando tudo parece perdido, ainda existe caminho, mesmo que a gente tenha que abrir no facão. E se você, que está ouvindo minha história, passou ou está passando por alguma coisa parecida, escuta o que vou te dizer agora com todo o meu coração. Você ainda está viva. E enquanto tiver fôlego, tem chance. Mesmo que tudo esteja em ruínas, você pode renascer. E não precisa esperar ninguém voltar para isso. Só precisa voltar para si. Sabe, às vezes eu me pego pensando: e se fosse você no meu lugar? E se, num dia qualquer,
você descobrisse que a pessoa que dorme ao seu lado te apunhalou pelas costas com a ajuda de quem você mais amava no mundo? E se o chão sumisse e ninguém estendesse a mão? O que você faria? Você gritaria? Você sairia quebrando tudo? Você cairia de vez? Ou se levantaria com as forças que nem sabia que tinha? Eu não sei qual seria a sua resposta. Cada um carrega uma história, uma dor, uma coragem diferente. Mas o que eu posso te dizer é que a gente aguenta. E a gente muda. E a gente recomeça. Mesmo sem perdão dos outros, a gente aprende a se perdoar. E isso já é um começo. Hoje, eu vejo tudo como um livro que precisava ser escrito. Dói lembrar? Dói. Mas dói menos do que doía viver sem saber quem eu era. E talvez, só talvez, essa história toda tenha acontecido para que eu pudesse falar com você agora. Sim, com você que tá aí ouvindo isso. Você que pode estar achando que não tem mais saída, que tá sozinha, que foi traída, esquecida, humilhada. Olha pra mim, eu tô viva e você também tá. Se levanta. Não precisa correr, vai no seu tempo, mas anda, um passo de cada vez, do jeito que der. Porque um dia você vai olhar pra trás e ver que o que te rasgou foi o mesmo que te costurou por dentro. E aí, você vai sorrir com o peito inteiro. E não vai dever satisfação pra ninguém, nem pra quem te feriu, nem pra quem te julgou, só pra você mesma. E sabe de uma coisa? Você merece esse sorriso, sabe? No fim das contas, a gente descobre que a vida não é feita só de quem fica, mas também de quem vai embora. E às vezes, é justamente na dor da perda que a gente encontra a força que estava escondida dentro da gente o tempo todo. Eu precisei perder tudo para me reencontrar. Precisei ser esquecida para lembrar quem eu era. E precisei ser traída para aprender a me amar de novo. A gente cresce ouvindo que família é tudo. E muitas vezes é. Mas nem sempre quem carrega nosso sangue carrega o nosso coração. E isso não é culpa nossa. Cada um tem suas escolhas. E algumas escolhas doem em quem fica. Mas se tem uma coisa que eu quero deixar marcada no seu peito hoje, é isso. Você não é o que te fizeram. Você é o que você faz com o que te fizeram. Eu decidi não ser uma mulher amargurada. Não por falta de motivos, mas por amor próprio. Porque eu merecia viver. Porque eu merecia paz. E se você tá ouvindo isso, é porque, no fundo, você também sente que ainda tem algo aí dentro querendo renascer. Não importa a sua idade. Não importa o quanto te quebraram. Enquanto tiver um sopro de vida aí dentro, ainda dá tempo de escrever uma nova história. E eu te convido, se essa história falou com você de algum jeito, comenta aqui embaixo. Me conta qual parte mais te tocou. Me conta se você já passou por algo parecido. Eu quero ler. Eu quero saber que você tá aí, que minha voz chegou no seu coração. Se essa história te ajudou, compartilha com alguém que esteja precisando. Às vezes, um vídeo assim pode salvar uma vida. E se você gosta de histórias reais, de superação, de fé e recomeço, se inscreve no canal. Aqui, cada história é uma semente plantada no coração de quem precisa florescer de novo. Porque, no fim, somos todos um pouco como eu, machucados, mas vivos, caídos, mas ainda de pé, traídos, mas inteiros, invisíveis por um tempo, mas nunca apagados de verdade. E lembre sempre, você ainda tem valor. Mesmo quando o mundo tentar te convencer do contrário.